Próxima questão. O ICMS é o imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, ok? A respeito desse tributo, é correto afirmar que, letra A, os valores a recuperar estão representados como saldos credores na escrituração mercantil, devedores na linguagem fiscal. Então, nesse caso, ele foi bem didático, no sentido de expressar que existe uma linguagem contábil e uma linguagem fiscal. Não necessariamente está correto o que ele está falando, mas ele está falando que tem uma linguagem fiscal e uma linguagem contábil. Tanto que ele falou, ó, credores na escrituração mercantil, isso é linguagem contábil. E colocou aqui, ó, devedores na linguagem fiscal. Então vamos entender a letra A e vamos ver se realmente está posicionado de maneira adequada. Os valores a recuperar estão representados como saldos credores na escrituração mercantil. Errado. Os valores a recuperar, no caso aqui, o correto é que ele seja saldo devedor, tá bom? Saldo devedor. Então, no caso aqui já está errado. Os valores a recuperar estão representados como saldos devedores na escrituração mercantil. Credores na linguagem fiscal. São créditos fiscais. Então, portanto, a letra A está errada. Letra B. O ICMS não cumulativo pago na aquisição de mercadorias para revenda integra o custo de aquisição do bem e os estoques inventariados. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o ICMS pago na aquisição integra o custo. Então, se eu tenho exemplo aqui, R$1.000 de uma compra, com ICMS de 10%, eu tenho aqui necessariamente mercadoria 900 e ICMS 100, considerando uma alíquota de 10%. Então, eu vou colocar aqui para deixar bem claro, estou considerando uma alíquota de 10%. Ele está falando que o ICMS pago na aquisição de mercadorias integra o custo. Quando a gente vai fazer o lançamento lá na conta estoque, a gente lança R$1.000 ou a gente lança 900? A gente lança 900. Então, portanto, a letra B está errada porque não integra o custo. Letra C. A contabilização do ICMS deve ser efetuada com base no regime de caixa, independentemente do fato gerador representado pelas entradas e saídas de mercadorias. Incorreto. Na contabilidade de modo geral e também no ICMS, o regime adotado é o regime de competência. Esse regime de competência ele é expresso na Lei 6.404, que fala da Lei das SAs e traz muitas regras contábeis que são utilizadas a todas as empresas. Lá ele fala que o regime contábil adotado é o regime de competência. Letra D. A legislação tributária considera que o ICMS que incide sobre as vendas e é proporcional ao preço de venda não integra a receita líquida. O que a gente visualizou quando se vende uma mercadoria? A gente visualiza que o ICMS não integra a receita líquida. Vamos aqui para o quadro. Então eu tenho aqui a DRE. Então o primeiro item é receita bruta de vendas. Vamos considerar aqui 300, tá bom? Então eu tenho aqui o DAI, que é deduções, abatimentos e impostos, tá bom? Deduções, abatimentos e impostos. Vamos considerar 10% de ICMS para fim de facilitar o cálculo, R$30. Então, portanto, a receita líquida de vendas igual a 270. E é o que ele está comentando aqui, ó. Letra D. A legislação tributária considera que o ICMS que incide sobre as vendas, então, ó, ICMS incidindo sobre as vendas. Então, ele fala, ó, a legislação tributária considera que o ICMS que incide sobre as vendas e é proporcional ao preço de venda, é proporcional porque está com uma alíquota fixa, né? Não é uma alíquota que cresce com base no preço, e é proporcional ao preço de venda, não integra a receita líquida. Realmente, a receita líquida está aqui, e dentro dessa receita líquida não está o ICMS. Então, portanto, a letra D está correta. Letra E. A conta corrente do ICMS é instável, podendo ser tanto despesa quanto receita. Então, vamos colocar aqui a conta corrente do ICMS. A gente já apresentou para vocês a conta corrente do ICMS. Conta corrente do ICMS. Dentro dessa conta corrente do ICMS, a gente pode receber lançamentos tanto no débito quanto no crédito. Olha o que ele falou aqui, ó. A conta corrente de ICMS é instável. O que significa instável? Significa que eu não sei se quem vai ganhar vai ser os débitos ou os créditos. Conta corrente é instável? É instável, perfeito. Podendo ser tanto de despesa quanto de receita. Aí que está o erro. Por quê? Porque a conta corrente ICMS é uma conta patrimonial.
ela não recebe lançamentos de receita e nem de despesa. Ela recebe lançamentos de contas patrimoniais e não de contas de resultado, receita e despesa. Então, portanto, no caso, a letra E está errado porque não é lançamento de despesa e nem lançamento de receita. Então, no caso, a alternativa correta vai ficar, então, letra D de dado. Vou fazer um lançamento aqui para vocês, um resumo, falando dos tipos de conta do ICMS. Então, vamos lá. Eu tenho aqui ICMS a recuperar. Recuperar. Essa conta ICMS a recuperar é uma conta do ativo. Tá bom? Eu tenho, além da conta ICMS a recuperar, eu tenho a conta ICMS a pagar. Então, é uma conta do passivo. Isso aqui são as contas patrimoniais que serão lançadas aqui na conta corrente ICMS. Depois dessa conta, eu tenho a conta referente à venda, que eu tenho aqui, ó, ICMS ou despesa de ICMS. Tá bom? Isso aqui é uma conta de resultado. É uma conta de resultado. Uma despesa. Tá certo? Então eu tenho a conta ICMS recuperar ativo, a conta ICMS a pagar passivo, ou a conta ICMS, que pode aparecer só ICMS, ou a conta despesa de ICMS, que são contas de resultado. Esta conta aqui não vai entrar na conta corrente ICMS, somente essas duas aqui que vão entrar na conta corrente ICMS. E aí, né, para finalizar, eu tenho a conta corrente ICMS, que é uma conta instável e patrimonial. Por que patrimonial? Porque aparece no balanço patrimonial. Esta conta aqui vai aparecer na DRE, por isso que é de resultado. Esta conta aqui é uma conta patrimonial. Então, tem que ficar atento em relação às possibilidades que podem aparecer aí no texto das questões. Então, portanto, a questão em tela é a letra D. A legislação tributária considera que o ICMS que incide sobre as vendas e é proporcional ao preço de venda não integra a receita líquida. Próxima questão, ela diz o seguinte, ó, acerca do balanço patrimonial, julgue o item subsequente. Os saldos credores e devedores que a empresa não tiver o direito de compensar são classificados separadamente. Assim, os saldos devedores de fornecedores devem constar do ativo e os saldos credores de clientes do passivo. Então vamos lá por partes. Os saldos credores e devedores que a empresa não tiver o direito de compensar são classificados separadamente. Perfeito, é o que a gente já visualizou. Quando ela tem o direito de compensar, exemplo, essas duas aqui, eu vou compensar e vou descobrir quem que tem o maior poder e naturalmente só ela vai sobreviver. E aí eu vou expressar isso no meu balanço. Já quando eu não tiver o direito de compensar, elas são classificadas separadamente. Assim, os saldos devedores de fornecedor devem constar do ativo. Então aqui ele está testando se você entende sobre a natureza da conta. Então fornecedor é uma conta do passivo. Naturalmente, ela é uma conta de crédito, se é do passivo. Então eu vou colocar aqui no quadro para ficar mais fácil a visualização. Então eu tenho aqui a razonete da conta fornecedores. Fornecedores. O que ele está falando? Ele está falando que o saldo devedor de fornecedor. Então ele está falando que vai ter R$500, exemplo aqui, em fornecedor. No entanto, eu sei que fornecedor é uma conta do passivo. A natureza dela é credora. Ok, se tiver posicionado o saldo aqui, ela vai ter que ficar no passivo. No entanto, ela está falando que tem saldo devedor. Está incorreto? O saldo está incorreto, só que a contabilidade registrou isso. Nesse caso, para tentar melhorar a situação, eu tenho que transferir esta conta fornecedor para o ativo. Por quê? Porque o que representa esse saldo devedor em fornecedor? E o que significa esse 500 aí no saldo devedor? Significa que o fornecedor recebeu um adiantamento. Então, adiantamento a fornecedor
é um direito que a empresa tem. Então, ela adiantou ao fornecedor o dinheiro e agora está no aguardo de receber a mercadoria. Então, nesse caso, esse saldo devedor de fornecedor, naturalmente, deve sim constar no ativo. E os saldos credores de cliente? Aí ele inverteu, agora ele criou a conta clientes, né? Conta clientes, e falou que a conta clientes está com saldo credor. Então, eu vou jogar aqui um saldo credor de 700, só para ilustrar. Novamente, a conta clientes é uma conta do ativo, então a natureza dela é devedora. Só que a contabilidade registrou aí um saldo credor para a conta cliente. Então, como ela está com um saldo credor para a conta cliente, ela tem que ser deslocada para o passivo. Por quê? O que representa um saldo credor de clientes? Significa que eu tenho um adiantamento de clientes. Os clientes adiantaram o dinheiro para a empresa e agora a empresa tem a obrigação de entregar a mercadoria, o produto. Então, nesse caso, como ela tem uma obrigação de entregar a mercadoria ou produto, esta conta é deslocada para o passivo. Então, portanto, os saldos credores de clientes devem ser posicionados no passivo. O correto é colocar adiantamento a fornecedor, adiantamento de clientes e não utilizar a mesma conta fornecedor ou a mesma conta cliente. Só que o que foi apresentado é o aproveitamento da conta fornecedor e da conta cliente. Nesse caso, a gente tem que fazer o ajuste necessário para dar transparência à informação que foi registrada. Ok? Então, portanto, a questão está correta. Próxima questão. Julgue o seguinte item relacionado ao tratamento que deve ser dado de acordo com as normas contábeis em vigor aos itens de ativo e passivo. Se for calculado que o total do ICMS a recuperar das operações de determinada empresa com a aquisição de mercadorias for menor que o total de ICMS a recolher decorrente das vendas dessa empresa, é correto afirmar que os saldos não podem ser compensados no balanço patrimonial, devendo ser classificados separadamente. Como a gente está falando de ICMS, a gente sabe que existe o princípio da não cumulatividade, ou seja, eu posso fazer a compensação entre o que eu devo e o que eu tenho de crédito. No caso, ele está falando que ele tem mais crédito, ou seja, a conta ICMS a recuperar está maior que a conta ICMS a pagar. Nesse caso aqui, eu tenho ou não que fazer a compensação entre as contas. Tem que fazer, independente se a conta ICMS a recuperar é maior ou menor que ICMS a pagar, eu tenho que fazer sim a compensação. Então, no caso aqui, a questão está errada, porque ele falou os saldos não podem ser compensados no balanço patrimonial. Na verdade, os saldos devem ser compensados. Então, portanto, a questão está errada. Próxima questão. O ICMS a recuperar e o ICMS a recolher constituem, respectivamente, conta do ativo e do passivo. Então, ICMS a recuperar é uma conta do ativo, é um direito. E o ICMS a recolher é um passivo. Então, constituem, respectivamente, conta do ativo e do passivo. O ICMS a recolher é uma obrigação. Então, portanto, questão correta. Próxima questão. Julgue o item a seguir relativo a operações contábeis diversas. Considere que uma entidade comercial adquira uma mercadoria para revenda tributada pelo ICMS e pelo IPI, e que o valor do ICMS recuperável seja de 9.000. Considere também que, dias depois dessa mercadoria seja vendida a um cliente, com ICMS de 12.600 sendo apurado o ICMS a recolher. Nessa hipótese, essas transações geram um débito e um crédito na conta ICMS a recuperar, no valor de 9.000 e um crédito de 12.600 na conta ICMS a recolher. E aí, o que você acha em relação a isso? Vamos lá fazer esse lançamento. Então, eu tenho a conta aqui, ICMS a recuperar. O que ele falou? Ele falou que teve uma compra, né? Uma entidade adquiriu uma mercadoria e foi tributada pelo ICMS em 9.000. Então, eu tenho 9.000 aqui de ICMS a recuperar. Depois ele vendeu. E aí, o que aconteceu? Teve o ICMS a recolher. ICMS a recolher. ICMS a recolher no valor de 12.600. Então, eu tive aqui ICMS a recolher de 12.600. Aí ele quer saber o seguinte: essas transações geraram um débito e um crédito na conta ICMS a recuperar, no valor de 9.000
e um crédito de 12.600 na conta ICMS a recolher. E você entendeu o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó, que essas transações geraram um débito e um crédito na conta ICMS a recuperar. Então eu tenho um débito de 9.000 na conta ICMS a recuperar, agora eu vou ter um crédito de 9.000 na conta ICMS a recuperar. Esse crédito vai ser direcionado para o débito de ICMS a recolher, 9.000. Olha o que ele fala aqui, ó, sendo apurado o ICMS a recolher. Se foi apurado ICMS a recolher, significa que esse valor foi maior que esse. Nessa hipótese, essas transações geraram um débito e um crédito de ICMS na conta ICMS a recuperar. Esse é pela compra, esse aqui é pela apuração do confronto de recolher a recuperar. Então, esse movimento gerou um débito e um crédito na conta ICMS a recuperar no valor de 9.000, ok, e um crédito de 12.000. Esse 12.000 foi referente à venda, esse 9.000 é referente à apuração do ICMS. Aí eu vou fazer o confronto entre 12 e 9. Portanto, eu tenho aqui um ICMS de 3.600 a recolher. 12 menos 9, 3.600. Perfeito? Então, no caso aqui, nós temos esse texto aqui, ó, sendo apurado o ICMS a recolher. Quando eu faço a apuração do ICMS a recolher, eu estou fazendo o confronto entre o ICMS a recolher e o ICMS a recuperar. Nesse caso, ele já informou que teve ICMS a recolher e aí a gente concluiu o valor de 3.600. Portanto, a questão está correta. Próxima questão. Julgue o item subsequente referente a procedimentos contábeis. O ICMS incidente sobre o preço de mercadorias adquiridas para revenda deve ser contemplado no custo de aquisição dessas mercadorias. Então, a gente já demonstrou para vocês que não deve ser contemplado, obedecendo o item 11 do CPC 16. Então, se eu tenho, exemplo aqui, uma compra de R$1.000 e eu tenho um ICMS de 10%, então, naturalmente, eu vou ter mercadorias 900 e ICMS 100. A pergunta é, qual é o valor que eu vou lançar no estoque? Se eu vou lançar 1.000 ou se eu vou lançar 900, eu vou lançar no estoque 900. Por quê? Porque o item 11 do CPC 16 diz que os impostos recuperáveis junto ao fisco devem ser retirados do preço de aquisição. E aqui, no caso, ele está falando que o ICMS deve ser contemplado no custo de aquisição. Então, portanto, a questão está errada. Próxima questão. Acerca do método das partidas dobradas, das operações típicas de uma empresa comercial, do regime de competência e do regime de caixa, julgue o item a seguir. O ICMS recuperar representa um crédito tributário e será debitado no ativo, quando a empresa adquirir mercadorias para revenda com incidência de ICMS. Então ele está falando, o ICMS a recuperar, nós temos então uma conta aqui, ó, chamada ICMS a recuperar. Vou pegar aqui o exemplo da questão anterior. Então no caso aqui a compra de R$1.000, considerando o ICMS de 10%, eu tenho ICMS de 100 e mercadoria de 900. No estoque eu lanço 900 e no ICMS a recuperar eu lanço 100. Aí ele quer saber, o ICMS a recuperar representa um crédito tributário, então ele está deixando bem claro, a conta contábil ICMS a recuperar representa do ponto de vista fiscal, tributário, jurídico, um crédito tributário. Ok, e será debitado no ativo. Então esta conta aqui, a natureza dela é devedora. Ela é do ativo ou do passivo? Ela é do ativo. Então está redondinho até o momento e será debitado no ativo. Quando a empresa adquirir mercadorias para revenda com incidência de ICMS. No caso, ela está adquirindo mercadorias para revenda com incidência de ICMS. Então, está redondinha a questão, tudo em ordem, portanto, questão correta. Próxima questão, a respeito do custo e do controle de estoques de mercadorias e dos impostos a ela relacionados, julgue os próximos itens. O valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre compras em empresas comerciais deve ser contabilizado a débito de conta específica de ICMS a recuperar e na venda a crédito de ICMS a recolher, admitida a compensação. Foi o que a gente já visualizou várias vezes, né? No caso aqui a gente tem no quadro a aquisição, eu tenho ICMS a recuperar e quando eu vender esta mercadoria, aí eu tenho ICMS a recolher. E a gente já visualizou que o princípio da não cumulatividade permite
a compensação entre o crédito fiscal e o débito fiscal, ou a conta ICMS a recuperar e a conta ICMS a recolher. Então, portanto, a questão está correta. Próxima questão. Acerca das operações típicas de uma empresa comercial, julgue os itens a seguir. Ao registrar o ICMS sobre vendas, a empresa reduzirá o valor da receita líquida de vendas e proporcionará um registro de um direito no ativo, que será confrontado posteriormente com o ICMS a recolher. Está equivocado. Quando a gente faz a venda, vou colocar aqui, então eu tenho a DRE. Quando eu faço a DRE, eu estou fazendo uma venda. Então eu tenho que lançamento? Eu tenho a receita bruta de vendas. Então eu vou ter aqui, exemplo, receita bruta de vendas no valor de 3 mil. Então eu tenho aqui uma receita bruta de venda de 3 mil, considerando um ICMS de 10%, eu vou colocar aqui o DAI, que é deduções, abatimentos e impostos, 10%, vai dar 300. Então, portanto, eu tenho aqui receita líquida de vendas no valor de 2.700. Aí ele quer saber o que vai acontecer com o registro desse ICMS sobre vendas. Esse ICMS sobre vendas vai ser registrado da seguinte forma: débito e crédito. Débito, ICMS sobre vendas, que é o que está ali no texto, e contrapartida, ICMS a pagar. Tá bom? Então nós temos essa situação. Aí ele quer saber, proporcionará o registro de um direito no ativo. Quando eu vendo, tem registro no ativo? Não, tem débito em conta de resultado, que isso aqui é da DRE, que é esse aqui, e eu tenho um crédito de ICMS a pagar no passivo. Então, portanto, a questão está errada. Avançando, próxima questão. Quando o valor do ICMS a recolher for superior ao valor do ICMS a recuperar, o diferencial obtido entre o ICMS a recolher e o a recuperar será registrado no ativo. Errado, né? No caso aqui, o a recolher foi superior. O a recolher é uma conta do passivo. Se ele foi superior, então ele não vai ser registrado no ativo, vai ser registrado no passivo. Lembrando que se ele já está registrado e é só um confronto, não vai ter necessariamente um novo registro, se ele só está fazendo um confronto matemático. Agora, se ele vai utilizar a conta corrente ICMS, ele tem que transferir tanto do ICMS a recuperar quanto do ICMS a pagar para a conta corrente ICMS, e depois o saldo da conta corrente ICMS, que é uma conta instável, deve ser transferido para a conta respectiva. Então, portanto, a questão está errada. Próxima questão diz o seguinte: a conta corrente do ICMS pode apresentar saldo devedor na escrituração mercantil. É o caso, por exemplo, de o valor das compras exceder o valor das vendas de mercadorias comercializadas pela empresa em determinado período. Esse débito fiscal é compensável nos períodos subsequentes. Então, eu vou colocar aqui a conta corrente ICMS para a gente visualizar melhor. Então, aqui, conta corrente ICMS. Conta corrente ICMS é uma conta patrimonial, é uma conta instável, porque você não sabe se o resultado final vai ser devedor ou se o resultado final vai ser credor. Ele está falando o seguinte: a conta corrente do ICMS pode apresentar saldo devedor na escrituração mercantil. Pode apresentar saldo devedor na escrituração mercantil? Pode, perfeitamente, desde que o ICMS a recuperar seja maior que o ICMS a recolher. É o caso, por exemplo, de o valor das compras exceder o das vendas de mercadorias comercializadas pela empresa em determinado período. Ok, então quando eu tenho ICMS a recuperar é quando eu comprei mercadorias. Nesse caso, ele comprou mais mercadorias que vendeu mercadorias, então tudo em ordem. Aí ele chega e fala: esse débito fiscal, fiscal é o inverso. Então, esse débito fiscal é compensável nos períodos subsequentes. Se eu estou falando de ICMS a recuperar decorrente da compra, eu tenho um crédito fiscal e não um débito fiscal. Então, portanto, a questão está errada, porque no final inverteu na linguagem fiscal. O correto seria: esse crédito fiscal é compensável nos períodos subsequentes. Então, portanto, questão errada. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueça de refazer os exercícios para poder fixar o conteúdo.